A 5.000 quilômetros abaixo de onde você está agora, escondido por camadas de rocha e metal líquido que nenhum ser humano jamais atravessou, o coração da Terra acabou de mudar. E ninguém na superfície sentiu nada. Até agora. Durante décadas, o núcleo interno do planeta girou mais rápido que o resto da Terra. Era como um motor no fundo de tudo, constante, acelerado, previsível. A ciência sabia que ele estava lá. Sabia o que ele fazia. Achava que entendia como ele se comportava. Mas em 2009, esse motor começou a frear. E se você acha que isso já é perturbador? Espera o que vem depois, porque os sinais não pararam na desaceleração. Eles continuaram chegando. Medições de terremotos ao redor do mundo, coletadas ao longo de décadas, analisadas por universidades nos Estados Unidos e na China e publicadas na revista Nature, começaram a mostrar algo que nenhum modelo científico havia previsto. O núcleo interno da Terra parou. E pode estar girando ao contrário. E se isso não fosse suficiente, em fevereiro de 2025, um novo estudo revelou uma segunda camada dessa história. Uma que os próprios pesquisadores descreveram como quase ficção científica. E o que está em jogo não é só a rotação de uma esfera de metal no fundo do planeta. É o campo magnético que protege toda a vida aqui da radiação do Sol. O escudo invisível que mantém a Terra habitável. O mesmo escudo que Marte perdeu um dia e nunca mais recuperou. A ciência acabou de confirmar que esse escudo está sendo gerado por algo que não é mais o mesmo de antes. E você vai entender cada parte disso agora. Mas antes, precisa descer até lá. Porque o lugar onde tudo isso está acontecendo já é, por si só, uma das coisas mais extremas que existem neste planeta. Imagine atravessar o chão embaixo dos seus pés. Atravessar os primeiros 30 quilômetros de crosta, rochas que nunca viram luz nenhuma. Depois o manto, uma região de rocha quente e semissólida que se estende por quase 3.000 quilômetros. Depois o núcleo externo, uma camada de ferro e níquel completamente líquidos, incandescentes, em turbilhão constante. E então, depois de tudo isso, você chega. A mais de 5.000 quilômetros abaixo da superfície, existe uma esfera sólida. Uma bola de ferro e níquel com aproximadamente 70% do tamanho da Lua. Uma estrutura que gira sozinha, de forma independente do resto do planeta, envolta por metal líquido fervente. A temperatura ali ultrapassa 5.400 graus Celsius. A pressão é milhões de vezes maior do que a pressão do ar que você respira agora. É o núcleo interno da Terra. E por décadas, a ciência tratou esse lugar como um motor silencioso. Algo que ficava ali girando no fundo, gerando o campo magnético que mantém a vida possível na superfície, sem que ninguém precisasse se preocupar com o que estava acontecendo lá dentro. O problema é que ninguém nunca conseguiu ir lá olhar de verdade. O poço mais fundo já perfurado pelos humanos chegou a pouco mais de 12 quilômetros de profundidade na Rússia, durante a Guerra Fria. 12 quilômetros. Contra os mais de 5.000 que separam você do núcleo interno. É como encostar a ponta de um alfinete na superfície de uma bola de futebol e achar que chegou ao centro. Então, como os cientistas estudam esse lugar inacessível, pela única ferramenta que consegue chegar lá, as ondas dos terremotos. Terremotos mandam ondas que atravessam o planeta inteiro. E essas ondas se comportam diferente dependendo do material que encontram pelo caminho. Aceleram, desaceleram, dobram. Ao estudar isso, os geofísicos montam uma imagem do interior da Terra sem nunca sair da superfície. É como usar som para enxergar no escuro. E foi exatamente usando esse método, durante décadas de coleta de dados, que os cientistas conseguiram confirmar algo que tinha sido apenas uma suspeita por muito tempo. O núcleo interno da Terra gira de forma independente. Ele tem uma velocidade própria, diferente da velocidade de rotação do resto do planeta. Por anos, o entendimento era de que ele girava um pouco mais rápido do que a superfície. Não muito. A diferença era pequena, quase imperceptível em termos humanos. Mas estava lá, nos dados, consistente. O núcleo interno se adiantava um pouco, sempre. Girava mais depressa. E então, em 2009, isso mudou.
Os dados sísmicos começaram a mostrar algo diferente. As ondas que atravessavam o núcleo interno deixaram de apresentar aquela diferença de tempo que indicava uma rotação mais rápida. A diferença foi desaparecendo, até sumir quase completamente. O núcleo interno da Terra havia desacelerado. Pesquisadores da Universidade de Pequim analisaram dados de terremotos coletados desde a década de 1960 até 2023 e publicaram os resultados na Nature Geoscience. O que eles encontraram foi claro. O núcleo interno, que por décadas havia girado mais rápido que a superfície terrestre, tinha freado. E em torno de 2009, essa rotação diferenciada havia praticamente parado. Mas isso não era o fim da história, era só o começo. Porque os dados não mostravam apenas uma parada. Mostravam sinais de algo ainda mais inesperado. Sinais de que o núcleo interno pode ter começado a girar no sentido contrário em relação ao resto do planeta. Não numa inversão brusca, não de um dia para o outro, mas de forma gradual, lenta, seguindo um padrão que os próprios cientistas dizem parecer parte de um ciclo natural. Um ciclo que, segundo as evidências, já aconteceu antes, há aproximadamente 70 anos, e que pode acontecer de novo. Para entender o impacto disso, você precisa entender o que esse movimento do núcleo faz pela Terra. Lembra que eu comecei dizendo que isso está acontecendo agora debaixo de você? Pois é. Enquanto essa explicação continua lá embaixo, o motor do planeta ainda está girando. Só que diferente. Lembra do núcleo externo? Aquela camada de ferro líquido que envolve o núcleo interno sólido? Esse metal em estado líquido não fica parado. Ele está em agitação constante, em movimento, impulsionado pelo calor que vem do núcleo e pelas diferenças de temperatura entre as camadas. E é esse movimento, esse fluxo de metal condutivo em rotação, que gera o campo magnético da Terra. O campo magnético terrestre é, na prática, o escudo do planeta. Sem ele, a radiação emitida pelo Sol chegaria diretamente à superfície. As partículas carregadas dos ventos solares bombardeariam a atmosfera, arrancando moléculas de oxigênio e hidrogênio com o tempo. A água dos oceanos evaporaria para o espaço. A vida como existe hoje seria impossível. Marte é o exemplo mais próximo do que acontece quando esse escudo some. O planeta vermelho perdeu seu campo magnético no passado. Hoje, sua atmosfera é quase inexistente e a superfície é um deserto banhado por radiação. Então, qualquer coisa que afete o movimento do núcleo interno afeta em cadeia o comportamento do núcleo externo e, por consequência, o campo magnético que mantém este planeta habitável. E o que os cientistas acabaram de confirmar é que esse núcleo interno não está apenas desacelerando. Ele também está fazendo outra coisa que ninguém esperava observar numa escala de tempo tão curta. Mas antes de chegar nisso, se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento. Cada vídeo aqui é construído com pesquisa real, em fontes científicas verificadas, para te trazer o que está acontecendo de mais importante no universo, de uma forma que qualquer pessoa consegue entender. Clique em inscrever-se e ativa o sino para não perder nenhum vídeo. Porque o que vem a seguir é a parte que mais surpreendeu os próprios cientistas. Em fevereiro de 2025, um novo estudo foi publicado na Nature Geoscience. O mesmo pesquisador que havia liderado investigações anteriores sobre a rotação do núcleo, John Vidal, da Universidade do Sul da Califórnia, apresentou uma descoberta que ia além do que qualquer modelo havia previsto. Não era só a rotação que havia mudado. A forma do núcleo interno também estava mudando. Para chegar a essa conclusão, a equipe analisou 168 pares de ondas sísmicas geradas por terremotos que ocorreram entre 1991 e 2024, nas proximidades das ilhas Sandwich do Sul, no Oceano Atlântico. Esses terremotos eram úteis para o estudo, porque aconteciam repetidamente na mesma região, mandando ondas pelo mesmo caminho pelo interior da Terra, em momentos diferentes. A lógica era simples. Se o núcleo estivesse na mesma posição relativa, as ondas deveriam se comportar do mesmo jeito. O padrão deveria se repetir, mas não se repetiu. As ondas captadas por uma estação no Canadá, em Yellowknife,
apresentavam variações que não apareciam nas ondas captadas por outra estação, em Fairbanks, no Alasca. E isso era o detalhe que mudava tudo. Se a única coisa que houvesse mudado fosse a rotação do núcleo, as duas estações teriam detectado padrões equivalentes. Ambas teriam registrado a mesma diferença, mas não registraram. E a explicação mais consistente com os dados era a que os pesquisadores achavam improvável de confirmar tão rápido. A superfície do núcleo interno estava se deformando fisicamente. Não se deformando da forma como o metal se derrete ou dobra numa usina, mas de uma forma que nessa escala colossal produzia diferenças de até 100 metros de altura na borda do núcleo interno, na fronteira onde ele toca o núcleo externo líquido. 100 metros pode parecer pouco quando estamos falando de uma esfera que tem mais de 1.200 quilômetros de raio. Mas para a ciência, isso é uma variação enorme de detectar em algo que estava sendo tratado como uma estrutura rígida e estável. É quase ficção científica imaginar o que está acontecendo na superfície do núcleo interno, disse Vidali em entrevista à CNN. Talvez a topografia esteja subindo e descendo. Talvez esteja se desintegrando como deslizamentos de terra. O mais provável é que o núcleo externo esteja simplesmente empurrando o núcleo interno e movendo-o um pouco. Aqui está o ponto mais importante disso tudo. O núcleo interno pode estar simultaneamente mudando a velocidade de rotação e mudando de forma ao mesmo tempo. E essas duas coisas estariam conectadas, influenciando uma a outra através da interação entre o núcleo sólido e o núcleo externo líquido que o envolve. O núcleo externo derretido é amplamente conhecido por ser turbulento, mas nunca se havia observado essa turbulência perturbando o núcleo interno em uma escala de tempo humana, explicou Vidali. O que estamos observando pela primeira vez é provavelmente o núcleo externo empurrando o núcleo interno. E isso abre uma janela para entender algo escondido há muito tempo: a dinâmica real do interior mais profundo do planeta. Mas o que tudo isso significa para quem vive na superfície? A resposta curta é: no curto prazo, nada catastrófico. Os próprios pesquisadores foram cuidadosos em deixar isso claro. Não há previsão de nenhum evento dramático ligado diretamente a essas mudanças no núcleo. Nada que vá se sentir amanhã de manhã. Mas a resposta completa é muito mais complexa do que isso. A primeira consequência já identificada é na duração dos dias. Quando o núcleo interno desacelera em relação à superfície, isso cria um efeito que pode alterar levemente a velocidade de rotação total do planeta. A alteração é medida em milissegundos, frações de segundo que nenhum ser humano percebe no dia a dia, mas que os instrumentos de precisão medem com clareza e que ao longo de décadas podem influenciar padrões climáticos que dependem de um ritmo estável de rotação. A segunda consequência é mais difícil de prever: o campo magnético. O campo magnético da Terra não é estático. O polo magnético norte está se deslocando em direção à Sibéria há décadas, a uma velocidade que acelerou nos últimos anos. Inversões completas do campo magnético já aconteceram múltiplas vezes na história da Terra, e durante esses períodos de transição, a proteção do planeta contra a radiação solar fica temporariamente reduzida. Ninguém está dizendo que uma inversão está a caminho agora, mas o que a ciência está dizendo é que compreender o comportamento do núcleo interno é essencial para entender o comportamento futuro do campo magnético. E o que acabou de ser confirmado é que esse núcleo não é tão estável quanto se pensava. Ele está mudando. Mudando de velocidade, mudando de forma, respondendo às forças do núcleo externo de maneiras que só agora estamos começando a detectar. E há um dado histórico que torna isso ainda mais interessante. Os pesquisadores identificaram que esse tipo de comportamento, essa desaceleração e possível inversão da rotação do núcleo interno, segue um padrão cíclico. Com base nos dados sísmicos que remontam à década de 1960 e em evidências indiretas de períodos anteriores, a hipótese é que esse ciclo se repete aproximadamente a cada 70 anos. Se isso for correto, então, o que estamos observando agora não é uma anomalia. É uma fase de um ciclo que já aconteceu antes e que deve se inverter novamente em algum momento em torno da metade da década de 2040. Mas existe uma peça que ainda não está clara.
Cada vez que esse ciclo se completa, cada vez que o núcleo desacelera, para e recomeça a girar na outra direção, o que exatamente acontece com o campo magnético nesse período de transição? Como o núcleo externo líquido reage a essa mudança no comportamento do vizinho sólido que ele envolve? Essas são as perguntas que os geofísicos vão tentar responder nos próximos anos. E agora sabem que há mais coisas acontecendo lá dentro do que qualquer modelo havia previsto. E o dado mais perturbador de tudo isso, o que fica no ar depois de ler esses estudos, é simples. Durante décadas, o entendimento científico do núcleo interno tratava a deformação da sua superfície como algo que acontecia em escalas de tempo geológicas, em milhões de anos, lentamente demais para ser observado numa vida humana. Mas os dados de 2025 mostram que deformações detectáveis ocorreram entre 2004 e 2008, em 4 anos, num lugar que todos achavam que mudava a uma velocidade glacial. Ou nem isso. A Terra evolui em uma escala de tempo geológica, então observar mudanças em uma escala de tempo anual aumenta nossa compreensão da dinâmica do núcleo interno, disse o pesquisador Yoshi Miyazaki, da Universidade Rutgers. Anual. Não em milhões de anos. Em anos. Mudanças mensuráveis, concretas, ocorrendo no coração do planeta dentro de períodos que cabem numa vida humana. E por baixo de tudo isso, existe uma história maior que esse conjunto de descobertas está começando a revelar. O núcleo interno da Terra não é uma peça inerte no fundo do planeta. Ele é parte de um sistema. O calor do núcleo aquece o núcleo externo líquido. O núcleo externo em movimento gera o campo magnético. O campo magnético protege a atmosfera. A atmosfera mantém a vida. Uma cadeia que começa a mais de 5.000 quilômetros de profundidade e termina em cada ser vivo na superfície. E essa cadeia está sendo influenciada por mudanças que a ciência acaba de confirmar estarem acontecendo. Agora. Não no passado geológico. Não num futuro distante. Agora, enquanto este vídeo é assistido, o núcleo interno da Terra está girando de forma diferente de como girava há 15 anos. Sua superfície apresenta deformações que não existiam ou que não tínhamos como detectar antes de 2004. E o campo magnético que existe por causa dele continua cobrindo o planeta, mas com uma dinâmica interna que está em processo de mudança. A ciência não está dizendo que o fim está próximo. Os pesquisadores que assinam esses estudos são cautelosos, precisos, cuidadosos com cada palavra. Nenhum deles está prevendo catástrofes. O que eles estão dizendo é algo diferente, e de certo modo, mais surpreendente do que qualquer catástrofe. Estão dizendo que entendemos muito menos sobre o interior do nosso próprio planeta do que achávamos. Que o núcleo interno, esse lugar que parecia tão distante e tão estável quanto possível, está vivo de formas que não esperávamos observar. E que cada novo dado que conseguimos extrair dele reformula um pedaço do que a ciência pensava saber. O núcleo interno da Terra ainda tem muito a revelar. O que a ciência confirmou até agora é que ele não é mais o mesmo de antes de 2009. Sua rotação mudou. Sua forma pode estar mudando. Sua interação com o núcleo externo está sendo observada de uma forma que nunca foi possível antes. E enquanto os modelos são reescritos e os dados continuam chegando de estações sísmicas em todos os continentes, uma coisa permanece certa. O planeta onde você vive é muito mais dinâmico, muito mais ativo, muito mais vivo do que qualquer mapa de corte transversal num livro didático consegue transmitir. O coração da Terra está batendo de um jeito diferente. E a ciência está finalmente começando a ouvir. Se esse vídeo abriu alguma janela nova na sua forma de ver o planeta, compartilha com alguém que precisa saber que a Terra é mais viva do que a gente imaginava. E se você ainda não é inscrito nesse canal, esse é o momento certo, porque a cada semana tem um novo capítulo dessa jornada. Os lugares mais extremos, as descobertas que parecem ficção científica, explicadas do jeito que você acabou de ver. Inscreve-se e ativa o sino. O próximo vídeo você não vai querer perder.